Em nosso módulo 16, nós aprenderemos um pouco mais sobre perda de carga em múltiplas saídas e, nesse caso, nós utilizaremos como exemplo linhas laterais de aspersão, tá? Então, projetos, é claro que nós vamos ver no curso de irrigação, mas aqui na hidráulica, para aplicarmos o conceito de múltiplas saídas, nós já vamos fazer alguns cálculos, né, de partes de projetos. Bom, então, basicamente, né, sobre múltiplas saídas, nós precisamos lembrar que quando eu trabalho então com aspersores em conjunto, não apenas um único aspersor, como foi o que nós vimos no módulo anterior, então basicamente o critério da aspersão é que cada aspersor precisa atingir o outro para ter uniformidade, tá? Então basicamente o espaçamento entre um aspersor e o outro ideal é o raio de alcance, é o próprio alcance do mesmo, tá? E para nós termos um alcance nessa área intermediária, nessa área do meio entre o espaçamento dos dois, porque o jato principal do aspersor, ele joga água, ele lança água mais longe, né? Então ele precisa ter um bocal secundário, um jato secundário que vai ser de bocal menor, por isso o alcance será menor. Vazão menor, alcance menor. Então, basicamente, quando a gente olha um aspersor trabalhando, ele está acontecendo isso aqui desse aspersor do meio, tá? Eu não fiz isso nos outros dois para não poluir demais a nossa ilustração. Mas, basicamente, o aspersor, então, ele tem dois bocais, salvo exceções de aspersores setoriais, né? O aspersor setorial é aquele que você regula para ele trabalhar com ângulo. Então, quando ele tem dois bocais, os dois bocais são virados para frente, ou tanto o de jato principal como o de jato menor, tá? Isso porque ele não pode jogar água para trás, né? Vamos dizer que você regule um aspersor setorial para fazer um canto de 45 graus. Se ele tiver um aspersor para trás, ele vai jogar água, então, fora, né, daquela área de interesse. Mas, basicamente, gente, isso é porque quando o aspersor gira, então, pensando no aspersor giro completo, né? Então, se um aspersor tem que jogar água no pé do outro para ter uniformidade, mas é preciso de um jato secundário, é porque esse jato secundário ele vai fazer essa região do meio, que quando girar, então aplicará água nessa parte que ficou aqui com menos quantidade, com uma lâmina um pouco menor. É claro que isso depende muito do perfil de aplicação do aspersor, tudo isso é dado aí nos manuais, né, dos fabricantes, mas basicamente é assim o funcionamento, tá? Bom, isso é só para fazer um apanhado geral sobre aspersão. É claro que isso, como eu disse, será abordado mais profundamente no curso de irrigação, na parte de projetos. E aqui nós estamos estudando o conceito de múltiplas saídas na hidráulica, né? Então, não vamos entrar muito a fundo aí nessa parte do aspersor em si. Mas imagine então que nós temos vários aspersores operando simultaneamente. E aí o conceito de múltiplas saídas. Eu vou ampliar aqui, ó, só para a gente imaginar o que estaria acontecendo dentro da tubulação, né? Então, uma tubulação principal, estou exagerando no tamanho aqui, né? Como se fosse o pé do aspersor aqui, a subida, ó, do aspersor, né? Deles três. Então, se a vazão de cada aspersor nós colocássemos como um vetor, uma seta, né? É claro, a água ela vem toda misturada, né? Pressurizada, e aí ela sai nos orifícios de cada aspersor, porque o bocal nada mais é do que um orifício e basicamente é aquilo que eu sempre falo para vocês na hidráulica. O que vocês têm que aprender na hidráulica basicamente é a relação de pressão e vazão. Você tem um bocal no aspersor, no emissor, no que for, o equipamento que aplica água. Quanto maior a pressão, maior vai ser a vazão que vai ser por aquele bocal, não é? Bom, então se você tem aqui a vazão chegando para abastecer três aspersores, não tem outros vazamentos, né? A água sai apenas pelo bocal do aspersor. Então, cada aspersor tem uma capacidade de vazão, a tubulação vem pressurizada, e aí nós estamos representando como três setas o que seria a vazão total que abastecerá esses três aspersores, pressurizados e saindo água pelo bocal deles, né? Bom, então 1/3 da vazão sai nesse primeiro aspersor. O sistema está pressurizado, a água vaza, né? A água sai por essa primeira subida de aspersor. Assim, pessoal,
Imaginem que se saiu 1/3 da vazão, seguirá, né, pelo restante da tubulação o equivalente a 2 vazões, a vazão que abastece 2 aspersores. Aí sai mais uma vazão no segundo aspersor. Então, segue pela tubulação o equivalente à vazão do último aspersor. Acontece que não entra ar na tubulação, né? Isso aqui é só uma seta que representa a magnitude da vazão. 3 vazões, a vazão dos 3 aspersores juntas, depois de 2, depois de 1. Então, o que acontece, na verdade, se você mantém o diâmetro? O diâmetro é o mesmo, a vazão diminui, a velocidade diminui, não é, gente? Então, lembra? Eu tenho o mesmo diâmetro, ou seja, a mesma área de seção transversal, a tubulação toda. A vazão diminui, então diminui a velocidade. E se diminui a velocidade, diminui a perda de carga, tá? Então é isso que nós vamos aprender aqui com a aplicação do critério de múltiplas saídas. Bom, assim, vamos imaginar um sistema aí com 5 aspersores, né? Um sistema de bombeamento, uma única linha lateral, né? Ok. Então, nós falamos que a perda de carga admissível, HFA, é porque, pessoal, sempre nós teremos a maior pressão no primeiro aspersor. Ora, eu não tenho perda de carga ao longo do trecho, então, no último aspersor, chegará menos pressão. Hipoteticamente, nós poderíamos chegar a pressões maiores no último se essa linha tivesse em declive, descendo, tá? Porém, isso é difícil de acontecer e do ponto de vista do projeto de irrigação, é errado colocar linhas laterais de aspersão em desnível. O correto é sempre as linhas serem em nível, ok? Bom, então, considerando a maneira correta de se montar um projeto, sempre a pressão será maior no início, porque nós vamos tendo perda de carga. Então, concordam comigo que se a vazão de um aspersor, a vazão que vai ser pelo bocal desse aspersor, ela depende da pressão na base, a pressão que chega no aspersor. Então, se todos têm bocais iguais, nós teremos uma vazão menor lá no final, porque chega menos pressão. Então, tem um critério chamado perda de carga admissível, que nada mais é o que a gente admite perder de pressão nesse trecho onde tem as saídas de água. Por que não é até aqui na bomba? Ora, aqui eu não tenho saídas, então é um critério de uniformidade, tá, gente? Esse critério de perda de carga admissível, ele leva em conta uma variação da pressão de serviço, ou seja, a pressão de serviço é a pressão que o aspersor deve trabalhar, que é indicado pelo fabricante, né, para que ele dê aquela respectiva vazão. Então, se ele for indicado para uma respectiva vazão, nós só podemos ter, independente do comprimento dessa linha lateral, independente do número de aspersores que tiver, nós só poderemos ter 20% de variação de pressão. Porque 20% de variação de pressão é praticamente 20% de variação de vazão, tá? Então é proporcional. Agora, é claro que existe a redistribuição de água no solo, isso acaba diminuindo um pouco, mas basicamente esse é o critério de projeto, tá? Porque, pessoal, quando você tem uma variação de irrigação muito grande, principalmente se for cultura perene, embora a cultura, perene ou semi-perene, mas vamos pensar no café, cafezal. Embora o correto é irrigar por gotejamento, mas só para a gente imaginar a cultura. Quando você tem uma variação de pressão muito grande ou uma variação de vazão, onde chega menos água, você consegue ver um gradiente na altura das plantas, tá? Um gradiente na coloração das plantas. É visível que está chegando menos água numa determinada região. Então, para que isso obedeça a um critério de variação, o máximo é 20% de variação, tá? Então, HFA é 0,20 vezes a pressão de serviço, 20% da pressão de serviço, né? Onde HFA é a perda de carga admissível em MCA e IPS é a pressão de serviço do aspersor, do emissor, enfim, do equipamento que está aplicando água também em MCA. Bom, aqui eu tenho um catálogo de aspersores, tá? Onde aqui é o setorial, aqui o giro completo de 360, a mesma marca, né? Mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Eu vou pegar o maior bocal possível para esse modelo de aspersor, tá? Basicamente, gente,
7,2 em milímetros, ó, é o diâmetro do bocal principal, do jato principal, e 3,6 milímetros é o diâmetro do bocal secundário, tá? Então, jato principal, jato secundário. E nós vamos falar mais de aspersores, da questão desse, que a gente fala, o capacete aqui do aspersor, o braço oscilante que faz ele girar, em projetos de irrigação, tá bom? No curso de irrigação. Bom, gente, então vejam que aumentando os bocais, os jogos de bocais, esse modelo de aspersor, ele veste esses bocais aqui, essas combinações, aumentando, o que, que acontece com o diâmetro irrigado? Ó? O diâmetro irrigado aumenta. Por quê? Porque aumenta a vazão. Vejam, a gente sai lá da faixa de 1 e pouco, vem para quase 4. Né? Com isso, é claro que os alcances também serão maiores. E aqui a gente tem dois alcances, né? 12 por 18, 18 por 18, vamos ver, 18 por 24, 24 por 24. O que, que são essas distâncias em metros? Entre aspersor, por isso está o A, e entre linhas laterais de aspersão. Tá? E aqui ainda tem o milímetro, né, que ele aplica por hora, mas basicamente isso é só você pegar a vazão em metros cúbicos por hora, passa isso para litros, né? E aí você tem aqui o diâmetro irrigado, calcula a área circular, pela área circular e a quantidade de água que está aplicando, você converte isso em milímetros, tá? Bom, eu vou pegar o extremo aqui, que não é o ideal, vou explicar um pouco mais sobre isso, mas é só porque eu quero uma vazão mais alta para esse exercício nosso ficar mais didático, tá? E nós vamos escolher, ó, a pressão de serviço, a pressão na base do aspersor em MCA. Eu vou escolher para essa combinação de bocal, eu vou escolher colocar 30 MCA, chegar com 30 MCA. Então, nós teremos uma vazão de 3,60 metros cúbicos por hora, alcançaremos um diâmetro de 35 metros, o espaçamento recomendado para o fabricante é 18 por 24. Então, por que é 18 entre aspersores e 24 entre linhas? Tá? Basicamente, gente, é porque sempre nós vamos optar pelo maior espaçamento, quando o espaçamento é diferente, veja que tem 12 por 12, 18 por 18, 24 por 24. Quando nós temos espaçamento diferente, nós vamos optar por pegar o maior espaço recomendado entre as linhas, porque aí é menos material no campo, é menos linhas de irrigação e acaba saindo um pouco mais barato, porque é menos tubulação, né? E o 18 por 18 você coloca entre aspersores numa mesma linha de tubulação, ok? Bom, vamos lá. Dando um zoom aí, então, isso que eu expliquei para vocês, né, sobre os espaçamentos. Se tiverem alguma dúvida, né, então, depois podem me enviar aí pelo sistema, certo? Bom, então tá lá, pressão à base, vazão total, diâmetro irrigado, os espaçamentos recomendados. E aqui estão as informações que nós utilizaremos para aplicar nesse conceito de perda de carga admissível, que vem das múltiplas saídas. Nós vamos aplicar já fazendo exercício, né? Então, a perda de carga é 0,20 vezes a pressão de serviço. Nós escolhemos trabalhar com 30 MCA, né? Então, a perda de carga admissível, 0,20 vezes 30 dá 6 MCA. Isso significa que, se nós temos que fazer chegar lá na última posição 30 MCA para que o aspersor opere dentro das condições que nós escolhemos, então, aqui no início, começará com 36. Ora, se nós vamos perder 6 ao longo do caminho e eu quero que chegue 30 lá, eu estou chegando com 36 aqui. Se eu chegar com menos de 36, não vai chegar aos 30 lá, porque está sendo perdido no meio do caminho a perda de carga, a perda de pressão de 6 MCA. Ok? Então, basicamente é isso. É claro que aqui tem algumas particularidades, é possível trabalhar com regulador de pressão, é possível trabalhar com combinação de bocais, tá? Mas isso é assunto de projetos. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar de maneira mais didática, então sem considerar muitos fatores para não confundir a cabeça de vocês, tá? Nós vamos fazer um projetinho básico aqui. Bom, gente, aqui, ó, se nós vamos trabalhar com uma perda de carga de 6 MCA, nós poderíamos dizer que temos aproximadamente 1,5 MCA por trecho, não é? 1,5 com 1,5, 3, 3 com 3, 6. Então,
aproximadamente 1,5 MCA. Depois vocês vão entender por que eu estou colocando dessa maneira, tá? Porque quando nós temos um mesmo diâmetro ao longo de uma linha de múltiplas saídas, basicamente, gente, 75% de toda a perda de carga é perdida na primeira metade. Por quê? Lembra do esquema que eu mostrei anteriormente ali, das vazões saindo? Então, a tubulação ela está passando aqui, a água está passando com alta velocidade, porque para aquele mesmo diâmetro na tubulação inteira, no início a taxa de passagem de água ela é de 5 nesse caso aqui, né? Ela abastece 5 aspersores. Depois sai um pouco de vazão, então reduz a velocidade. A tubulação está pressurizada, o diâmetro é o mesmo, mas diminui a vazão naquele trecho, nesse trecho entre o primeiro e o segundo aspersor. Então diminui a velocidade. Aí sai mais uma vazão, diminui ainda mais. Então vai chegar num ponto que lá no final a velocidade é tão baixa que a perda de carga é quase que insignificante. Bom, isso tudo devido a ser o mesmo diâmetro, então, tá, gente? Por isso surgiu o conceito de perda de carga fictícia, o HFF, tá? Então, basicamente é a mesma fórmula, é claro, é apenas um conceito, então só quero que vocês entendam o porquê que surge essa perda de carga fictícia, imaginária, digamos assim, né? Porque, então nós temos lá, perda de carga fictícia, MCA, vazão em metro cúbico por segundo, todas as unidades que nós já vimos da nossa equação de Hazen-Williams, ok? Bom, mas vamos aplicar o nosso exercício para ficar mais fácil, né, de entender, mais dinâmico. Nós falamos então que nós escolhemos esse aspersor, ele vai trabalhar com 30 MCA na base dele, por isso ele consegue nos dar uma vazão de 3,6 metros cúbicos por hora. Bom, 3,6 metros cúbicos por hora, nós sabemos que temos 5 aspersores na nossa linha de irrigação, então dá 18 metros cúbicos por hora. Vão fazendo, tá, gente? Então, aquilo que eu sempre falo, não se estuda cálculo apenas lendo, apenas ouvindo. Você precisa ir fazendo o seu rascunho, vai pausando o vídeo ou assiste uma primeira vez, depois assiste de novo pausando para ir montando o seu rascunho, acompanhando os cálculos, senão não aprende, senão não grava, tá? Então, a vazão de um único aspersor vezes 5 aspersores dá 18 metros cúbicos por hora. Transforma isso em metro cúbico por segundo, 0,005 metros cúbicos por segundo, ou 5 litros por segundo, não é? Bom, vamos trabalhar com metro cúbico por segundo porque é a unidade que entra na nossa fórmula. Temos ainda o espaçamento 18 por 24. Bom, já falamos que entre aspersores, então na mesma linha de irrigação, escolhe-se sempre o menor diâmetro, uma questão econômica, tá? A menor distância, né? Menor espaçamento. Então tá lá. Jogando o nosso valor de vazão na fórmula, as 5 distâncias de 18 metros, né? E por que 5? Seria aqui 1, 2, 3 e 4. Entre 4 aspersores, nós temos, entre 5 aspersores, nós temos 4 espaçamentos. Mas eu vou considerar aqui, gente, tá? Só para efeito de didática, que esse aspersor ele começa também a 18 metros de distância do cavalete aqui, do nosso cabeçal de controle da bomba, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, fazendo essas contas, né, dá 90, 5 vezes 18 dá 90 metros, esse seria o comprimento total, mas aí surge a seguinte dúvida, como é que eu calculo o HF se eu não sei o diâmetro? Para achar o diâmetro, eu preciso saber qual é a perda de carga, o HF. E para achar o HF, eu preciso encontrar o diâmetro. E ainda, lembrando que o C ele é tabelado, mas ele também varia de diâmetro para diâmetro, né? Bom, é por isso, então, que nós vamos ter que encontrar uma perda de carga fictícia inicialmente. Então, esse é um recurso matemático, gente, para quando a gente tem duas incógnitas numa mesma fórmula, ou seja, duas que eu falo, para achar a perda de carga eu dependo do diâmetro, e para achar o diâmetro eu dependo da perda de carga. Então, criou-se esse conceito de perda de carga fictícia, onde você pega a perda de carga admissível, para o nosso exercício 6, porque é 20% da pressão de serviço, e nós escolhemos trabalhar com 30 MCA de pressão de serviço. Então, isso vai depender, isso não é fixo, vai depender da pressão de serviço que você está trabalhando. Se você escolhesse 25, 20% de 25 é 5.
tá? No nosso caso, então, 6 MCA. E aí você divide pelo F, tá? Para achar a perda de carga fictícia. Então, vejam, para achar perda de carga depende do diâmetro, e para achar o diâmetro, eu posso passar o D, né, para o lado de cá, o HF que está multiplicando desse lado eu passo para cá dividindo, então a fórmula fica assim, mas um depende do outro. Então, tendo duas incógnitas, né, ó, eu posso isolar o diâmetro, lembrando que sempre que eu quero deixar a incógnita, se ela tem expoente, eu elevo todo o outro lado ao inverso do expoente, ou seja, 1 sobre aquele valor. Tá? É por isso que eu não gosto de quando você tem algo ao quadrado, você falar que extrai a raiz. Já falei isso em módulos anteriores. Né? Isso é uma maneira prática, né, de falar isso na matemática, muitos falam, mas eu prefiro o conceito para não confundir, né, quando a gente tem um expoente diferente assim, sempre para você extrair o expoente, deixando a incógnita, deixando isolado aquela incógnita, é só elevar o outro lado da equação ao inverso do expoente. Então, se aqui eu tinha d diâmetro elevado a 4,87 e quero deixar apenas o d sozinho, eu elevo todo esse lado aqui a 1 sobre 4,87. Bom, gente, e para finalizar, sempre nós vamos adotar o primeiro diâmetro comercial acima do valor que a gente encontrar aqui, tá? Mas então, vamos lá. E esse F aqui? Para eu encontrar a perda de carga fictícia e poder usar a perda de carga fictícia aqui e assim conseguir calcular um diâmetro, porque eu não tenho nenhum dos dois, mas eu disse para vocês que é um recurso matemático de quando nós temos duas incógnitas, trabalhar com a perda de carga fictícia no início. Então, perda de carga admissível nós já temos, já entendemos o que é, mas aí eu divido pelo F para encontrar essa tal de perda de carga fictícia, que com ela encontraremos o diâmetro. Bom, de onde vem esse F? Esse F é o fator de correção de Christiansen, tá? Que basicamente, eu sei que a fórmula é um pouquinho grande, mas esse fator de correção, então, ele está relacionado com o número de saídas. Nesse nosso caso, as saídas são aspersores, poderia estar NA, em alguns livros vocês vão encontrar NA. Eu não gosto de pôr NA porque não é só para aspersores, isso aqui vale também para linhas de derivação de água que não necessariamente são linhas de aplicação por aspersão. Tá? Todo ramal de água que tem saídas, você pode usar esse fator de Christiansen para correção da perda de carga pelo número de saídas. Bom, o M, tá? Então esse M aqui é de 1,85 a 2. São valores relacionados com a velocidade. Lembra que a velocidade ideal não pode passar de 2,1 metros por segundo? Então, Christiansen trabalhou dentro desses valores também. Para efeito de didática do nosso curso, nós adotaremos sempre o mesmo valor, não vamos ficar variando. Nós vamos adotar 1,85, que é um valor médio. O mínimo é 0,9 de velocidade, o máximo recomendado é 2,1. Então, a gente vai adotar um valor aí médio, um valor intermediário de 1,85, tá? Bom, então, se nós temos aqui números e o M aparece duas vezes. O M é um valor tabelado e o NS é em função do número de saídas, né? Vamos lá calcular. Nosso exercício tem 5 saídas. Ó. Coloquei o M em 1,85, substituí o número de saídas, fazendo essa conta. Nós vamos perceber mais para frente, gente, que se nós estamos adotando um M fixo, para cada número de saída, sempre o valor de F será o mesmo. Então, você pode ter uma tabela do valor F. Existem tabelas do fator de Christiansen, porque a única coisa que vai variar, então, é o número de saídas. Então, você pode ter o F já calculado para uma saída, quer dizer, uma saída não, porque aí não é múltiplas saídas, né? Mas para 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Bom, calculando para o nosso exercício, então, eu fiz por partes aqui, tá, gente? Só porque às vezes as pessoas acabam errando aí no parênteses, errando na calculadora, né? Então, se você está com medo de errar na hora de calcular, não está seguro ainda o suficiente, embora eu recomendo que salvem essas fórmulas na calculadora, treinem bastante até ver que a fórmula que você salvou está calculando corretamente, né? Mas eu coloquei os valores por partes aí. Bom, então nós temos lá que o nosso F
deu 0,4557. Quem encontrar qualquer valor pouquinho diferente disso, não se preocupe. É porque como eu calculei por partes e coloquei o número aqui por partes, eu aproximei, né? Esses três números eu aproximei. Então, quem fizer direto na calculadora vai dar uma pequena diferença, tá? Bom, dessa forma, HFA a gente já tem que é 6 MCA, acabamos de encontrar o F, então jogando o F aí na nossa conta, o nosso HFF, a nossa perda de carga fictícia, dá 13,17 MCA. Onde que esse 13,17 MCA entra? Entra na nossa fórmula lá como diâmetro isolado, com o expoente do diâmetro aqui do outro lado, no inverso dele, e agora nós conseguimos calcular e encontrar um diâmetro. Agora, se eu estou usando a perda de carga fictícia, será que eu vou achar um diâmetro verdadeiro, um diâmetro de projeto? Isso é uma aproximação, tá, gente? Então, esse valor de diâmetro, 0,0513, estranho esse valor de diâmetro, né? Mas lembra que Hazen-Williams é em metro diâmetro? Então, quando a gente passa para milímetro, milímetro é a milésima parte do metro, o metro dividido por 1000, né? Então, 0,0513 nada mais é do que 51,3 milímetros de diâmetro, pouco mais de 2 polegadas, tá? Ok. Bom, por que eu falei que esse diâmetro não é exatamente o diâmetro do projeto? Porque existem diâmetros comerciais. Não dá para você simplesmente achar um valor, 51 alguma coisa, e mandar fabricar o tubo daquele diâmetro. Na verdade, você vai adotar um valor próximo do valor que você encontrou. E sempre você deve adotar o valor acima, tá? Então, vejam, não tem aqui, ó, 51 e pouco. Ah, professor, mas está muito mais próximo dos 50 do que dos 75, né? O DN, diâmetro nominal, não é? Mas, gente, se você for por esse critério de aproximação, você vai ver que no final a perda de carga vai ultrapassar a variação de 20%, a perda de carga admissível, tá? Então, sempre nós temos que adotar, isso é critério de projeto, sempre vamos adotar o diâmetro imediatamente superior ao valor calculado, tá? Até porque o diâmetro interno do tubo de 50 é 47,6, nesse caso de PN40. Tá aqui a tabela, né? Como eu já expliquei no módulo anterior, isso é só um exemplo, coloquei como fonte aqui os dados, né, da Tigre, não é propaganda, é só porque cada marca tem uma tabela diferente, pode ter variações, tá? A máquina que controla o diâmetro, ela controla o diâmetro externo, então à medida que vai aumentando a espessura da parede, vai diminuindo o diâmetro interno, tá? E então vejam que a espessura, né, foi aumentando, ó, também por causa do diâmetro, né, por causa da sustentação do tubo, da barra de tubo, enfim. Então nós sempre vamos utilizar o diâmetro interno, porque é por onde a água passa, né, no interior do tubo. Então sempre adotar o diâmetro comercial, o primeiro, né, acima do valor encontrado. Encontramos 51 e pouco, eu tenho que adotar o 75. Só que no cálculo a gente usa sempre o diâmetro interno para calcular a perda de carga, né? Então, uma coisa é diâmetro nominal, que é o que você encontra no comércio para vender, né? Os diâmetros tabelados, mas para cálculo de projeto você calcula sempre usando o diâmetro interno, que é o espaço que a água tem para passar, né? Para percorrer. Ok, então eu falei para vocês que nós achamos um diâmetro com a perda de carga fictícia, achamos um diâmetro que também não é real ainda, ele é apenas um valor numérico aproximado do que nós devemos colocar no nosso projeto. Então, fomos lá, olhamos na tabela, qual que é o diâmetro mais próximo imediatamente acima do valor encontrado? Bom, então o valor interno é 72 milímetros, ou seja, 0,072 metros, que é a unidade que entra na fórmula. Dessa maneira, calculando a nossa perda de carga, nós temos aí 2,52 MCA de perda de carga nesses 90 metros, né? E vejam aqui que eu coloquei o C de 125, né? O C de Hazen-Williams nessa faixa de diâmetros. E aqui também é um pouco arbitrário, né, gente? Porque eu falei para vocês da perda de carga fictícia, mas lembra que o C também muda? Então, o correto quando você chega no diâmetro ali é checar qual é também o C ideal para aquela faixa de diâmetros, né? Embora isso muda pouco, mas é importante
olhar na tabela. Bom, como aqui é só um exercício para vocês entenderem a aplicação, né, como aplicar isso com dados reais, então vamos seguindo. Acontece, gente, que se nós encontramos uma perda de carga fictícia, para poder ter uma primeira aproximação, com isso nós dividimos por um tal de um F, que é o fator de Christiansen. Então, para achar a perda de carga real, nós ainda temos que pegar essa perda de carga que nós encontramos e multiplicar por F no final. Por quê? Porque na matemática, gente, sempre que eu divido por um valor e depois no final multiplico por ele de novo, tanto faz, se eu divido por ele e depois multiplico, não dá na mesma? Então, é só um recurso matemático para quando a gente tem duas incógnitas. Vejam, no final a gente corrige, porque eu não posso simplesmente aparecer com um número do nada e dividir meu valor, concordam? Esse valor surge do nada e divide. Como que ele entrou na conta? Então, ele é só um recurso matemático. Eu divido por ele e depois no final multiplico de novo. É como se cancelasse a divisão e a multiplicação pelo mesmo valor. E então nós temos o que nós chamamos de perda de carga real. Está lá. 2,52 vezes o nosso F, fator de Christiansen, que entrou dividindo antes e agora multiplicando. A nossa perda de carga real é de 1,15 MCA nessa situação aqui, tá? Nesses 90 metros. Bom, e agora, né, se nós fizéssemos então para o diâmetro menor? Professor, o senhor não me convenceu ainda. O diâmetro indicado, né, o diâmetro fictício, digamos assim, o diâmetro que foi encontrado com a perda de carga fictícia, estava muito próximo dos 50. Vamos fazer então com o diâmetro menor? Né, nós fizemos com 75, que nos cálculos entra com o diâmetro interno de 72, mas vamos fazer com o de 50 agora, que nos cálculos entra com 47,6? Vamos fazer a perda de carga? Só para a gente ver, porque pensa assim, é muito mais barato montar um projeto com tubos de 50 milímetros de diâmetro do que montar o mesmo projeto, os mesmos 90 metros, com tubos de 75. Não é? Muito mais barato? Bom, então vamos lá, vamos substituir o nosso diâmetro pelo 0,0476, que é o 47,6 milímetros, só que aqui em metros. Os mesmos dados, né? Vazão, comprimento, C. Olha para quanto foi nossa perda de carga. Estão vendo? Então, gente, lembra do módulo anterior que nós aprendemos a calcular necessidade de pressão na motobomba? Imagine que só porque eu estou querendo economizar em tubulação, só de perda de carga eu tenho que repor quase 19 MCA, enquanto antes estava dando 1 e pouco. Né? Utilizando o diâmetro correto estava dando 1 e pouco. Significa, então, lembra do nosso gráfico que eu comentei, né, sobre o que é o diâmetro ideal? Né? Eu tenho o custo de diâmetro e tenho o custo de energia. O de custo de energia está ligado à necessidade de pressão da bomba. Quanto mais necessidade de pressão da bomba, maior será o custo ao longo do tempo, o custo de energia. Sem contar que o motor da bomba também será maior, a bomba será mais cara, né? Nossa motobomba. Então vejam que saltou de 1 e pouco para quase 19. Então será que é viável diminuir o diâmetro? E aí nós vimos no módulo anterior a questão do critério da velocidade e tudo mais. Bom, aqui nós não estamos usando o critério da velocidade, estamos usando o fator de Christiansen. Mas vocês viram que o fator de Christiansen recomendou utilizar o tubo de 75 milímetros de diâmetro nominal, que interno é 72. Né? Bom, então só para finalizar, né, se nós fôssemos aqui ainda corrigir nossa perda de carga fictícia, lembrando que nós temos que corrigir, né, pelo nosso fator de Christiansen, a perda de carga real seria de 8,61. Bom, esse que é o valor real, então, então não é 19, mas mesmo assim ainda é grande, ainda é maior que 6 MCA, entenderam? Então, da mesma forma que o anterior dava 2 e pouco, corrigindo 1 e pouco, né? Aí agora nós temos aqui 8,61. E vejam, sempre que então a perda de carga encontrada no projeto for para aquele diâmetro escolhido, né, for maior do que se admite ter, então está errado o projeto. Então eu tenho que refazer, eu tenho que recalcular colocando outro diâmetro. Tá? Por isso que nós chamamos de perda de carga admissível, é o máximo que se admite perder, que vem daquele critério de uniformidade de aplicação, os 20% de variação. Então, se a nossa perda de carga calculada, corrigida e tudo, no final for maior que admissível, ora,
O que eu admito é até 6. Está dando mais, então não posso admitir, não é? Então está errado, tenho que refazer com outro diâmetro. Bom, gente, basicamente, então, o nosso conceito de fator de Christiansen nas múltiplas saídas é isso, tá? Então, mostrei uma sequência aplicando a um exercício prático, né? E agora nós vamos ver a possibilidade de fazer por linha telescópica, tá? Então, nós vamos calcular o mesmo projeto, só que por linha telescópica, que é o que nós chamamos também de trecho a trecho. Bom, vou explicar aqui novamente para vocês. O mesmo projeto, só que agora por outra metodologia. Eu, particularmente, prefiro essa metodologia, tá? De novo, então nós temos lá 5 aspersores. Se nós colocarmos em setinhas, né, a vazão de cada aspersor como se fosse um vetor, uma seta, a primeira sai aqui, então no segundo trecho passa 4, sai mais uma vazão. Esse tubo está pressurizado, então ele não está ficando vazio, não está entrando ar, né? O que acontece aqui então é que, se ele está pressurizado, diminui a vazão do trecho porque parte já saiu, o que acontece é que a velocidade vai diminuindo. E se nós formos até o final com o mesmo diâmetro, vai chegar num ponto que lá no final aquele diâmetro está superdimensionado, não tem necessidade de ser daquele diâmetro para uma vazão tão baixa, que então gerará uma velocidade muito baixa, uma área de seção circular muito grande para aquela vazãozinha apenas do último aspersor, né? Bom, então nesse critério, basicamente é como se nós fizéssemos de fato um telescópio, né? Uma linha telescópica. Para que eu vou ter, se lá no final, se eu mantiver o diâmetro igual, a velocidade vai ser tão baixa que a perda de carga vai ser praticamente zero, por que eu não começo então de trás para frente, montar minha linha, e vou tentando colocar o menor diâmetro possível? Só que aí eu começo do fim para o começo, do final até chegar na bomba, né? Então, basicamente, nós vamos encontrar quais são os diâmetros do trecho a trecho, tá? Bom, gente, basicamente, então, falando em perda de carga, nós temos as perdas de carga localizadas, que vão ser praticamente no cabeçal de controle, que é a parte que tem mais peças e conexões, filtro, válvula de pé e crivo, enfim, falamos tudo isso no módulo anterior, né? Destrinchamos isso, né? Bom, e na adutora? A adutora que a gente fala, ou linha principal, é da bomba até o início do sistema de irrigação. Basicamente serão apenas perda de carga contínuas, tá? Salvo aí projetos grandes, projetos com extensões muito grandes, que você coloca válvulas de alívio de pressão ou válvulas de controle de onda, né? Que são aquelas válvulas para caso o sistema desligar, ela não permite que a água que está na tubulação volte para dentro do rio, enfim, que controla o golpe de ariete em caso de queda de energia, né? E também, quando você vai encher a tubulação pela primeira vez num sistema grande, o sistema todo está cheio de ar. E o ar, nós já vimos que ele tem uma propriedade de ganhar muito mais pressão do que a água. Então pode estourar a tubulação onde ficar esses bolsões de ar. Então é comum ter ventosas ao longo do trecho. Isso gera um pouquinho de perda de carga localizada. Mas basicamente é desprezível. Então, ao longo do trecho, onde nós não temos variação de vazão, a vazão é a mesma, né, da saída da bomba até o início, onde vai começar então a ter as saídas, a aplicação de água, nós só teremos outra saída de água se tiver vazamento. Então a vazão é a mesma, por isso a perda de carga nesse trecho é basicamente calculada pelas perdas de carga contínuas. E aí sim, dentro dessa área de aplicação de água, da irrigação em si, são as perdas de carga admissíveis. Por quê? Porque ela leva em conta o critério da uniformidade. Eu tenho que ter uniformidade entre o primeiro e o último, eles estão aplicando água ao mesmo tempo, não é? Bom, então, seguindo com o nosso exercício, né, tá lá então a representação ampliada do que seria a nossa tubulação telescópica. Basicamente, gente, eu vou considerar esses 4 trechos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque daqui para trás é calculado pelo critério da velocidade, que é a perda de carga contínua, tá? Então a gente calcula a perda de carga contínua pelo critério da uniformidade. Imediatamente após sair a primeira vazão, aí que a gente começa a ter variação de vazão nos diferentes trechos.
até aqui na entrada do sistema a vazão era a mesma, tá? Então é perda de carga contínua. Bom, então está lá o nosso aspersor. Pegando o aspersor aqui desse exemplo, nós temos lá que nós escolhemos na tabela a vazão dele de 3,6 m3 por hora. Bom, então vamos lembrar que 3,6 m3 por hora, passando isso para metro cúbico por segundo, dá 0,001 m3 por segundo, que é a mesma coisa que 1 litro por segundo, não é? Bom, então vamos trabalhar em metros cúbicos por segundo, porque é a unidade que entra na nossa fórmula de Hazen-Williams. Então tá lá, nossa vazão chegando no último aspersor. Ou seja, para chegar nesse último aspersor, ela passa por esse trecho de tubulação, né? A água está passando por esse trecho de tubulação e vai até o último aspersor. Agora, nesse trecho aqui, concordam que então é o dobro? Ora, a água que está passando nesse trecho dentro da tubulação, ela não sabe se ela vai sair no primeiro, no primeiro lá, né? Ou no último, depende do ponto de vista, né? Se a gente está começando do final, então ela não sabe se ela vai sair lá no último ou no penúltimo aspersor. Ela só sabe que ela está passando nesse trecho de tubulação. Então, essa tubulação está pressurizada, empurrando a água para sair por esses orifícios, que são os bocais dos aspersores, mas ela não sabe para onde ela está indo, nesse trecho em que ela está passando, né? Então, ali a vazão é equivalente a 2 aspersores. Nesse trecho é equivalente a 3, então parte dela sai aqui, mas depois vai seguir 2 partes dela para frente. E assim por diante, como nós vimos os nossos vetores aí, não é? Olha lá, vazão total, então a vazão para 5 aspersores. Eu escolhi esse aspersor exatamente para dar valores mais fáceis da gente visualizar, né? Gostaram? Ficou um pouco mais didático do que valores quebrados, né? Por isso eu escolhi esse aspersor com essa vazão, tá bom? Então, não é o dobro, né? Sempre a vazão ir somando a vazão, tá? Se vocês pegarem um valor diferente e estranhar, é só lembrar que a cada trecho a vazão vai sendo somada porque ela precisa abastecer um aspersor a mais, né? Bom, nós vimos que a perda de carga admissível é de 6 MCA, critério da uniformidade de aplicação. Então, uma dica aqui, tá? Não é regra, gente. Se nós temos 1, 2, 3, 4 trechos, porque daqui para frente, daqui até a bomba, a vazão é a mesma, não tem saídas, não tem múltiplas saídas, né? Então, aqui é outro critério, aqui é critério de velocidade, a gente calcula a perda de carga aqui pelo critério da velocidade, né? Então, nós vamos trabalhar apenas dentro da área que varia a vazão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 trechos, certo? Se eu posso perder, se eu admito perder, dentro do critério de uniformidade de aplicação, 6 MCA e tenho 4 trechos, então essa dica que eu dou não é regra, é apenas uma dica para facilitar o cálculo da linha telescópica. Então você divide por 4 para ter uma base a seguir. Olha, se quando você for escolher seu diâmetro, você tiver muito acima de 1,5 MCA em cada trecho, então teu diâmetro está muito pequeno. E se estiver muito abaixo, teu diâmetro está muito grande. E aí entra naquela questão do critério econômico. Então, se eu sei que, pelo critério da uniformidade, eu posso perder 6 MCA, no final vai estar chegando 30 MCA, aqui no início 36. Essa variação vai ficar dentro de 20%. Então, isso é aceitável, né, para aspersão. Ok, então eu vou ter como base 1,5 por trecho. 1,5 com 1,5, 3, 1,5 com 1,5, 3, 3 e 3, 6. 6 MCA no total. Isso é apenas uma referência para nós começarmos os nossos cálculos. Bom, vamos lá pegar nossa tabela novamente. Então, com os nossos diâmetros, né? Nós vamos começar sempre, gente, do final para chegar até na bomba, final da linha de irrigação, porque isso facilita nós começarmos pelo menor diâmetro possível. Nós não queremos pensar em reduzir custo, a linha telescópica basicamente é para reduzir custo, né? Então eu vou tentar primeiro, no último trecho lá, vou colocar o menor diâmetro possível. Então vejam, naquele trecho eu tenho 0,001 metro cúbico por segundo de vazão, porque naquele trecho passa água que sai apenas por um aspersor, né? A taxa de passagem de água.
tem 18 metros, né? Ele vai percorrer 18 metros. E aí, o 0,0326, que nada mais é do que isso aqui que está em milímetros, só que na fórmula entra em metros. Então, deu 1,21 MCA de perda de carga naquele trecho de 18 metros, com o diâmetro aí de 35, o diâmetro nominal, 35 milímetros, interno 32,6. Bom, se nós tínhamos utilizado como um critério de aproximação 1,5 por trecho, 1,21 está abaixo, ótimo, né? Então, eu posso continuar minha conta. Vejam, tem diâmetro menor do que esse 32,6? Tubos de irrigação, geralmente esse é o menor diâmetro. Tubos de irrigação para linhas como essa, tá, gente? Não estou falando de gotejamento, outros tubos, tá? Bom, então tá ok. Então, só para a gente colocar aqui no nosso projetinho, né? Olha lá, a vazão daquele trecho, a perda de carga, então, de 1,21 MCA, utilizando o diâmetro nominal de 35 milímetros. Aí alguém pode estar falando, nossa, professor, que confusão, por que usa 35, 32,6? Gente, é comercializado como diâmetro nominal, o valor redondo, o valor que a máquina que fabrica o tubo controla o diâmetro externo. Mas para cálculo, vocês estão se tornando engenheiros, então para cálculo vocês precisam utilizar o diâmetro correto, que é o interno, tá? Porque o interno varia de marca para marca, de PN para PN, que é a pressão que o tubo suporta, ok? Então vamos lá. Claro que numa prova, enfim, num trabalho, eu sempre darei essas informações, não é para decorar nada. Não quero que vocês decorem espessura, não quero que vocês decorem qual que é o diâmetro interno do respectivo diâmetro nominal, nada disso, gente, por favor, tá? As tabelas são sempre dadas para vocês, então não se preocupem, não faria sentido nenhum vocês decorarem isso, seria uma perda de tempo, porque de marca para marca muda, tá? Então não é uma questão de decorar, tá bom? Apenas entender, né? Vamos para o segundo trecho, o segundo que eu falo de trás para frente, né, do final da linha para a bomba. Bom, então nós temos a vazão passando nesse trecho, que é o dobro de vazão. A vazão vai abastecer duas saídas, né, dois aspersores. Então eu fiz um primeiro cálculo da seguinte maneira, ó. Peguei a vazão do trecho. Por que continua sendo 18 metros e não o dobro da distância? Porque o cálculo é trecho a trecho. Nós já calculamos a perda de carga desses 18 metros com essa respectiva vazão e com esse diâmetro. Agora eu vou calcular os próximos 18. O que muda nesses 18? Muda a vazão é o dobro. A vazão que passa aqui abastece dois aspersores. É que ela sai nesse aqui e depois segue mais metade da vazão. Mas nesse trecho passa o equivalente a duas vazões, a vazão de dois aspersores, tá? Seguindo a ideia de manter o custo sempre mais baixo possível da linha telescópica, eu vou tentar fazer esse trecho com o mesmo diâmetro, ó, 32,6 interno, que é o 35 nominal. Bom, então vamos lá. Olha o que acontece com a nossa perda de carga. Vai para mais de 4 MCA. E o nosso parâmetro não é 1,5 para a gente saber se a gente pode aumentar o diâmetro ou manter o mesmo diâmetro naquele trecho. Então isso já é uma evidência, por isso que eu falei que era uma dica do professor Ricardo, né? Aquilo não é uma regra. Mas por aqui eu já sei que não dá para continuar com esse diâmetro pequeno. Por quê? Porque o total que eu posso perder nesses 4 trechos é 6 MCA. Só nesse trecho eu estou tendo 4,37. No anterior já tinha tido 1,21, então eu já estou estourando 6 MCA, né? Então eu sei que está fora de parâmetro, né, esse valor. Está muito acima de 1,5, então nós não vamos usar esse diâmetro. O que a gente faz? A gente recalcula. Então aqui, gente, eu recomendo a vocês que trabalhem em planilha de Excel quando forem fazer projeto, né? Montem a fórmula na planilha de Excel, ou ainda, salvem na calculadora de vocês a fórmula, porque daí basta você ir substituindo apenas o valor e aí você recalcula fácil, né? Ó, vejam, nós só vamos substituir o diâmetro. Ficou muito pequeno esse diâmetro, a perda de carga está muito alta para ele. Então eu só vou passar para o diâmetro maior. Esse trecho de tubulação, se eu usasse o diâmetro de 50, que é 2 polegadas, que tem 47,6 milímetros de diâmetro interno, então, colocando em metros aqui,
Quanto que dá? A vazão é a mesma, o comprimento é o mesmo, só mudei o diâmetro, aumentei o diâmetro. Deu 0,69 MCA, ou seja, isso é menor que nossa referência, então tá ok. Nesse trecho eu posso usar o diâmetro de 50 e a perda de carga será de 0,69 MCA. Por que eu estou colocando os valores aqui? Que a somatória dessas perdas de carga que nós estamos colocando com os respectivos diâmetros nominais, ou seja, os diâmetros que são comercializados, os diâmetros que existem no comércio para serem utilizados, a somatória dessa perda de carga nos dará a perda de carga total desse trecho de múltiplas saídas, tá? Então vamos seguindo? Nós vamos agora para o terceiro trecho. Lógico, 3 vazões, seguindo o mesmo conceito que nós já viemos falando, né? Bom, então eu vou tentar manter o mesmo diâmetro que eu vinha. Ó. Se eu estava com 50, eu vou tentar com 50 de novo. O que que mudou? Apenas a vazão, né? A vazão aumentou, porque a vazão agora é o equivalente a abastecer 3 aspersores que está para trás desse trecho. Então, vai seguir aqui com 3 vazões. A primeira sai aqui. Então, nesse trecho, entre esses aspersores, eu tenho 0,003 metro cúbico por segundo. E aí eu tento manter o mesmo diâmetro. Então, tá lá. Calculando para esse diâmetro, façam aí, vejam. Se o valor não estiver batendo, pode ser que vocês esqueceram de alterar algo, né? Talvez vocês esqueceram de alterar a vazão, então façam com atenção. Deu 1,47. Ufa! Quase que eu tive que aumentar o diâmetro de novo, né? Mas deu para manter mais um trecho, ó. Porque 1,47 é menor do que a nossa referência de 1,5. Embora, um pequeno detalhe aqui, tá, gente? Ó. Então tá, nós vamos manter os 50 e vamos utilizar 1,47. Só que aqui, vejam, nós perdemos 1,21, 0,69. 0,69 está longe de 1,5, que era a nossa referência, né? 0,21 não está tão longe, mas também está abaixo. Então, a gente sabe que nós poderíamos usar um pouco mais da nossa perda de carga admissível, né? Aí vocês vão ajustando como acharem melhor, tá? Pode ser que dê para fazer uma outra combinação ainda de cálculos de perda de carga, tá? Bom, então no quarto trecho e último da parte de múltiplas saídas, né? Da linha vermelha para a esquerda é outro critério, como já vimos anteriormente. Então mudamos a vazão de novo e vou tentar de novo, eu vou tentar manter os 50. Porque sempre que a gente aumenta o diâmetro, aumenta o custo do projeto, né? Então tentando manter o tubo de 50, que é 47,6 interno, opa, foi para 2,5 MCA. Bom, 2,5 MCA passa de 1,5, não é? Então, passou de 1,5, o que a gente faz? Adota o diâmetro superior, não é? Adota o 75, que internamente ele tem 72. Então, calculando com 72 milímetros, que dá 0,072 metros, calculando... Opa, aqui eu só esqueci de mudar para 4, né? Mas o valor calculado está correto, tá, gente? Aqui é 0,04, igual está em cima, né? Só mudei o diâmetro. Então, nós temos aqui a perda de carga de 0,33, ok? Então, menor que 1,5, ou seja, isso está ok. Bom, então deixa eu só apagar aqui e refazer, né, para não confundir vocês. Está lá, né, foi na hora de montar aqui. Então, calculando com a vazão de 0,004, que é a vazão desse trecho 4 aqui, né, que passa 4 vazões, a vazão que o tubo pressurizado vai sair em 4 pontos, 4 saídas, calculando para 0,072. Então, ok, temos 0,33 MCA, que é menor, e bem menor, né? Então, nós vamos utilizar os 72 milímetros, que é o 75 nominal. Aqui vale uma seguinte observação, pessoal. Vejam que, se nós somarmos todas essas perdas de carga, né, nós adotamos como critério no máximo 1,5. Então, nenhuma das que a gente adotou passou de 1,5. Mas se passar pouca coisa de 1,5, 1,5 é uma média para nós, né? Se algum trecho está abaixo, 1,5 é a média. Se algum trecho está abaixo, um outro trecho pode ficar levemente acima. Mas aqui estava dando muito acima, né? Então, será que se a gente somar tudo,
nós poderíamos ter mantido esse trecho com 50? Então vejam, gente, que isso que é engenharia. Engenharia não existe uma regra exata. Você ser engenheiro é exatamente ir aferindo, ir verificando e ajustando da melhor forma possível. E muitas vezes, claro que obedecendo os critérios, as normas, mas você pode ter projetos um pouco diferentes um do outro, ok? Isso é muito uma questão de perfil de cada engenheiro, né? Então, e é claro, né? Se eu cheguei com 75 aqui no início, não tem como diminuir lá para frente. O nosso diâmetro sempre vai ter que ser, lembra, a linha telescópica, né? Então eu vim aumentando, seguindo o critério da uniformidade, seguindo por esse critério, utilizando a linha telescópica, e aí é claro que daqui até a bomba agora tem que ser 75, tá? E vejam que quando nós fizemos, tá? Pelo método do fator de Christiansen, e deixa bem claro, gente, são dois métodos diferentes. Uma coisa é o fator de Christiansen, outra coisa é linha telescópica. Você não vai calcular o F, fator de Christiansen, para fazer por linha telescópica. O fator de Christiansen é exatamente essa correção que tem em função das saídas, porque o diâmetro dele vai ficar superdimensionado se não for feita a correção, visto que ele tem o mesmo diâmetro na tubulação inteira e lá no final fica superdimensionado. Então esse fator de correção é para não exagerar tanto no diâmetro. E para esse mesmo exercício, qual foi o diâmetro que nós encontramos pela metodologia do fator de Christiansen? Não era também 75 que ele tinha dado, né? Nós chegamos a calcular por 75 e calculamos por 50. Por 50 estava dando quase 19 MCA de perda de carga, né? Foi essa discussão que eu fiz ali, então, e expliquei para vocês o porquê. Então, é claro que daqui para frente, daqui até a bomba, é critério da velocidade. É outra metodologia, tá, gente? Mas o fator de Christiansen nos mostrou que o diâmetro ideal seria 75. Estava muito justo para dar 50. Né? Calculado tinha dado 51 e pouco, então nós tivemos que adotar o diâmetro superior. Né? E agora fazendo pela outra metodologia, então eu estou apresentando as duas. O fator de Christiansen recomendou a gente usar os 75 milímetros, só que aí é um diâmetro só na tubulação inteirinha, desde a bomba até o último aspersor. Agora eu estou passando a metodologia que eu particularmente prefiro usar, porque você consegue reduzir o custo do projeto ajustando trecho a trecho ao longo dos aspersores, né, ao longo da linha de aspersão, ajustando os diâmetros. Bom, então, ajustando dessa maneira, nós chegamos que aqui no final o diâmetro é o mesmo. Aí vocês poderiam dizer, ué, professor, mas qual que é a diferença? A diferença, gente, é que num projeto de irrigação, quantas linhas laterais dessa você terá? E lógico, aqui é uma linha com apenas 5 aspersores, né? Mas imagina que você tenha várias linhas laterais de irrigação. Olha a diferença de você começar trabalhando aqui com 18 metros de tubos de 35 milímetros, tubos de 50, do que fazer o sistema inteiro com 75, tá? Então, linha telescópica sempre é uma maneira de economizar no projeto e economizar dentro do critério técnico, né? Não é economizar com gambiarras, né? Com adaptações técnicas, tá bom? Bom, então fazendo esse resumo, né? Nós ficamos com um trecho de 35, 2 de 50, estava quase tendo que aumentar, e aí ficamos com um de 75, e aí, claro, então tem que ir até a bomba com 75. Mas se nós somarmos as perdas de carga, tá? Então lembrando, né? Daqui até a bomba é o critério da velocidade, no máximo 2,1 metros por segundo, então encontra o diâmetro pelo critério da velocidade, e aí calcula a perda de carga desse trecho, em função do comprimento, e do diâmetro recomendado, né, dentro desse critério. Bom, agora, aqui dentro da faixa de aplicação, é o critério da uniformidade que manda, que aí nós temos então essas duas metodologias, ou o fator de Christiansen, mesmo diâmetro para tudo, ou linha telescópica trecho a trecho, tá? Calcula trecho a trecho e vale a pena. Bom, então a perda de carga admissível é 20% da pressão de serviço, só para lembrar, né, que então para o nosso projeto nós adotamos pressão de serviço de 30 MCA, a nossa perda de carga admissível então é 6 MCA. Ok.
Se nós somarmos todas as perdas de carga com os respectivos diâmetros que nós adotamos, nós temos aí 3,7 MCA. Bom, nós podíamos, né? Nós admitíamos perder 6 MCA. Então, seguindo esse critério, seguindo essa dica, né? Tá ok o nosso projeto. Mas, gente, aí vai uma outra dica aqui. Não existe regra, como eu disse, existe você ser engenheiro e colocar a cabeça para pensar. Vejam aqui nesse último trecho de 18 metros, né? Lembrando que as barras de irrigação no Brasil são comercializadas de 6 metros, então um trecho de 18 são 3 barras, né? Multiplique isso pelo número de linhas laterais, linhas de aspersão que você tem numa área inteira. E se nós tivéssemos mantido aqui o nosso tubo de 50, que é mais barato, feito mais um trecho de 50, e ao invés então de ter o 0,33, nós tivéssemos aquele valor. Vamos voltar ali para olhar? Então vejam, como eu disse, é uma dica, né? E o ideal é você ir fazendo o quê? O ideal é você ir somando as suas perdas de carga, porque eu coloquei como parâmetro 1,5, 1,5 é a média. Se nós sempre que chegarmos no 1,5 aumentarmos a tubulação e então a nossa perda de carga cai, sempre nós estivermos com parâmetro a média sendo o limite, vai chegar no momento que nós vamos ter uma sobra. E então essa sobra eu estou deixando para o último trecho nesse caso, desse projeto especificamente, porque vejam, nós tínhamos 6 MCA de perda de carga admissível, mas estava sobrando bastante, né? A diferença ficou grande no final. Então, e se eu tivesse mantido mais um trecho de 50 pensando em redução de custo? Bom, se eu tivesse mantido mais um trecho de 50, a perda de carga então não seria 0,33, seria 2,5, que passa do nosso 1,5. Porém, vejam a soma. Se nós substituirmos o 0,33 por 2,5 nesse trecho aqui, a somatória de perda de carga dá 5,87, que ainda fica dentro do 6 admissível. Então, gente, esse tipo de exercício é exercício de engenharia, não é exercício que se decora, é exercício que se entende, tá? Vocês viram então que nós temos uma quantidade de perda de carga que nós admitimos no trecho. E aí você tem que engenhar, né? Tem que fazer engenharia, tem que usar a cabeça e ser engenheiro. Ir ajustando o máximo possível. E daqui para frente eu não vou dizer para vocês se é 75 ou se é 50, porque aqui é critério da velocidade. Então eu peço a vocês que façam esse exercício, tá? Que terminem esse exercício até chegar na motobomba. Então nós vamos considerar aqui os mesmos 18 metros, tá, gente? Geralmente a motobomba está muito mais longe da área de irrigação, né? Está lá perto do rio, perto de um reservatório, mas podem adotar o 18 mesmo e só façam o critério da velocidade para dizer se daria para chegar até a bomba com 50, né? Ou se tem que mudar de fato para 75. Pelo fator de Christiansen, ele diz que sim, tá? Então a grande expectativa é, será que o fato de termos reduzido aqui, trabalhado de maneira melhor essa tubulação, permite que a gente também chegue com 50 milímetros de diâmetro lá na bomba? Ou pelo menos nesse trecho de adutora, né, que é o trecho da bomba até o início da área, é preciso aumentar. Então terminem esse exercício, façam pelo critério da velocidade, refaçam, gente, até entender, até treinar, né? Trecho por trecho, façam experimentações. E se eu, ao invés de pôr 50 aqui, eu tivesse deixado 75, mas tivesse colocado 35 aqui, mantido 35 aqui. Então, pode fazer os seus treinos, né? Treinar diferentes valores para ver qual seria o menor custo. E ainda, aqui eu quero deixar como exercício, como trabalho valendo nota para vocês entregarem, vocês fazerem o custo de tubulação. Como que vocês vão fazer isso? Bom, tem várias formas. Eu recomendo vocês irem no site do próprio Mercado Livre, que é o mais prático, e coloquem lá tubo de PVC de irrigação
padroniza o mesmo PN, né? Vejam que a gente falou de chegar com 30 MCA no aspersor, no primeiro aspersor 36, então nem que existisse PN menor que 40 não teria como ser menor que 40, senão ele estoura, né? Mas qual que é o trabalho que vocês vão fazer então? Finalizar até a bomba, né, para saber as perdas de carga, saber a necessidade de pressão que nós teremos na bomba, então, vocês aprenderam isso no módulo anterior. E aí, o custo é o seguinte, nós temos aqui, cada espaçamento de 18 metros são 3 barras de 6 metros, né? Então, vocês vão calcular o número de barras com os respectivos diâmetros e pelo custo que vocês vão encontrar na internet. Tá? Quanto que é o valor da barra daquele diâmetro. E aí, dentro disso, vocês vão comparar qual seria o custo de ter feito pelo critério do fator de Christensen, tudo com tubo de 75, e qual que é a diferença de custo de fazer ajustando os diâmetros da linha telescópica. E vão comparar o preço e enviar valendo nota, então, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.